Olá, seja muito bem-vindo. Este é o terceiro dia do jejum e eu quis, hoje gravar aqui dentro do carro. Acabei de estacionar e você vai entender o porquê. Vamos lá. Eu estou num jejum de 40 dias. Este é o terceiro dia onde só estou bebendo água e lá no término do jejum ou alguns dias específicos eu vou incluir Gatorade, algum isotônico, algumas vezes, bem pouquíssimas vezes, água de coco. Posso sim ingerir um café, não há problema quanto a isso. O jejum ele não é quebrado nessas ingestões, né? Então, quando se ingere isso. Eu estou aqui para, mais uma vez, documentar um pouquinho desse processo, mas não só isso, ministrar algo na sua vida. Sabe que quando nós falamos de buscar o Senhor, de ter uma vida mais intensa com Deus, de nos debruçarmos a mais, aquecer o nosso coração, muitas vezes a gente acaba remetendo isso tudo a algumas desculpas. A primeira delas é, não, eu não tenho tempo, eu não consigo estar sempre, e por aí vai, N coisas, né? Mas é interessante que o chamado de Deus para nós é nós termos uma intimidade com Ele. Veja, não são todas as pessoas que têm um chamado específico para se ausentar de tudo e aí então buscar o Senhor. Há muito tempo da minha vida eu fui um pastor integral. O que quer dizer isso? Um pastor que estava dedicado 100% à igreja. E olha, foi muito boa a experiência, porém, por um outro lado, acabou de alguma forma minha casa sofrendo, minha esposa, principalmente quando se trata ali da questão financeira. Teve uma transição na minha vida, no meu pastoreio, e nessa transição, hoje eu exerço algo profissionalmente, tenho uma empresa e tenho algumas outras funções, além do pastoreio da igreja. Agora, por que eu estou falando isso? Eu costumo dizer lá na igreja que eu tenho uma vida como de praticamente todas as pessoas. Por quê? Porque eu não estou 100% no prédio da igreja, eu não estou 100% em uma só função, ainda que espero sim, um dia chegar a isso de novo, porém de uma forma mais estruturada, compreendendo algumas coisas. Só que hoje a minha rotina ela é muito puxada, então eu quero te falar um pouquinho desse terceiro dia. Eu acordei logo cedo e fui ao estágio, fui para o estágio da minha faculdade. Eu estou fazendo um estágio, estou cursando serviço social, principalmente para entender melhor esse lado, como que funciona tudo. Sempre tive um despertamento em causas sociais, mas no sentido bíblico, onde você prega o evangelho de Jesus e você também assiste às pessoas que você tem anunciado Jesus. Então, se nós observarmos na Escritura, nós vemos sim Jesus pregando o Evangelho, ensinando as pessoas em primeiro lugar. Isso é bem importante você me entender. Porém, nós vemos ali as questões da própria multiplicação dos pães e dos peixes, ou seja, houve um cuidado do Senhor Jesus quanto àquelas pessoas. Então eu acredito nisso e cursar serviço social depois de alguns anos tem me levado a estruturar melhor como que nós como igreja agiremos, como que nós como igreja vamos atender as pessoas depois do Evangelho ser pregado. Então, estou cursando e também fazendo esse estágio numa instituição que é não governamental. E essa instituição, ela tem servido muito para mim. É uma instituição onde atende, não sei se você conhece, mas talvez conheça, porque tem em todo o Brasil, que é a APAI, a Associação de Pais e Amigos de Pessoas Especiais, E é muito interessante estar naquela instituição, lidando ali com crianças autistas, adolescentes, enfim, N fatores. Tem me ajudado muito. Então hoje eu fui para o estágio, retornei do estágio e fui para a academia. Fiz ali um treino de mais ou menos 1h30, um pouquinho mais. Treinei da mesma forma, como se não estivesse em jejum. E sabe, isso já tem, olha só, ainda está no começo, mas já tem me auxiliado quanto à questão da energia. Então, o corpo, quando você está em jejum, ele entra numa reserva de energia. Ele compreende que não tem mais alimento
Então ele diz assim, eu vou mandar pouca energia. Quando você faz uma atividade física, o teu corpo entende, opa, preciso liberar mais energia porque há essa necessidade. Então você fica mais atento, você fica desperto, você fica ativo e mais lá para o fim da noite, que aí sim bate o cansaço e aí você tem um sono regular, um sono normal. Praticamente essa foi minha rotina e agora estacionei aqui o carro, eu vou atender um cliente, fico então uma parte atendendo. Por que eu estou comentando da minha rotina? Eu sei que o interesse seu não é ficar sabendo do que eu faço, nem tudo também eu vou falar, não vem ao caso. Mas o que eu quero ministrar para você, ou na sua vida, nesse vídeo, é que muitas vezes tu tem dado desculpas. Eu trabalho demais, eu acordo muito cedo, eu tenho uma rotina muito puxada, mas entendendo um pouquinho da minha rotina, eu quero falar com você que você precisa parar com essas desculpas. Porque, veja, o Senhor deseja que nós estejamos com Ele em todo o tempo. Então, em todos os lugares que eu vou, eu estou com o Senhor. E eu busco ouvir o Senhor em meio a esses lugares. Eu busco entender o Senhor em meio a isso tudo. Agora, você não pode querer buscar o Senhor só quando não há uma rotina. Então, hoje é quinta-feira, hoje é terça, hoje é segunda, independente do dia, hoje eu não tenho nada, então hoje eu vou me dedicar a Deus. Não, você precisa adaptar a sua rotina e continuar tendo essa busca, continuar ligado espiritualmente, continuar atento. Então, por exemplo, hoje, como eu estava um pouquinho cansado, ontem eu fui dormir tarde, eu dormi até ali uns minutos, uma hora, uns 30 minutos antes de eu ir para o estágio. Então, especificamente hoje, eu não fiz o meu tempo com Deus logo ao acordar. Por quê? Devido a esse tempo de jejum, algumas coisas começam, alguns horários começam a diferenciar, eu preciso entender como o meu organismo está. Então, óbvio que o descanso é importante. Agora, como que eu faço? Então, hoje, eu fecho o meu tempo com Deus e aí sim, independente do horário, eu estou lá orando, lendo a Bíblia, lendo algumas outras coisas, estudando. Foi o que eu fiz ontem. Então, já estou maratonando a palavra de Deus, estou pegando muito forte ali no Antigo Testamento neste tempo, entendendo mais algumas coisas, orando. Então, veja, é importante você, em meio à sua rotina, continuar ligado com Deus, mas também ter um tempo especial para Deus. Então, se você não está num processo de jejum tão extenso como eu, é óbvio que você tem mais disposição para acordar todos os dias muito cedo, mesmo que durma um pouquinho tarde. Então, priorize os primeiros horários ali da manhã, da madrugada, para estar com Deus. Falando em madrugada, às 5h40 todos os dias tem um vídeo aqui nesse canal e você pode ser edificado com uma ministração. Mas eu estou dizendo que, independente da sua rotina, meu irmão, minha irmã, permaneça com o Senhor. Não dê desculpa. Eu quero chamar a sua atenção. Então, veja, que a minha vida possa te inspirar, de certa forma, para que você permaneça com o Senhor, mesmo em meio a toda essa agitação. Amém? Eu quero deixar essa palavra. Quanto ao processo do jejum, eu senti algumas dores de cabeça. Eu compreendo que foi devido a uma semana antes, a minha própria alimentação, mesmo eu estando no jejum de Daniel, eu me excedi ali em algumas questões de cereais, algumas questões até de legumes, então eu poderia ter reduzido um pouquinho mais que eu não sentiria essa dor de cabeça. Então ontem eu senti muita dor de cabeça porque é o processo do organismo de entrar na cetose, mas hoje já não sinto mais e eu creio que, por experiência também, a partir do 4º dia, 5º dia, isso já se normaliza, então o processo só tende a melhorar, tá bom? Que Deus abençoe. Eu peço que você que está assistindo esse vídeo e assistiu até agora, ore por mim, coloque a minha vida e também eu estarei colocando a sua vida em oração. Deus abençoe.